Quando você está em uma profissão, quando você está vivendo uma vida que não está conversando com seu propósito, que você não está conseguindo romper, que as coisas não estão andando e você não sabe o que fazer. Já passou por isso? Hoje a gente vai receber uma pessoa que está em transição de propósito e que já passou por muitas coisas. E uma vez eu lembro que o Dr. Augusto Cury, como vocês já sabem, eu trabalhei em alguns eventos dele, e ele disse assim, dentre várias frases maravilhosas, ele falou uma nesse evento que foi assim: quando você quer agradar todo mundo, ou seja, não se indispor com as pessoas, a única pessoa que fica de fora disso é você. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. E uma das maiores resistências das pessoas em mudar de trabalho ou expandir ou aparecer é justamente o medo do julgamento. A Rose já entrou aí, vou já receber ela aqui, vai ser nossa convidada do dia. Bom dia, Márcia, Elizabeth maravilhosa. E eu quero que você entenda hoje que você pode sim aparecer, que você pode sim mudar de ideia daquilo que não está fazendo sentido para você. Existem pesquisas que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo dificuldades em mudar de ideia, em ser resiliente, flexível. Tem gente que quando você vai ajustar algumas coisas nela, ela não aceita. Não, eu sou perfeita, maravilhosa. Ou então assim, não combina não. Uai, gente, vamos lá. Uma coisa é o que eu acho sobre mim. Outra coisa são os meus resultados. E as pessoas não vão falar para você se você está errando. Elas simplesmente saem, elas só fogem. Não tem negócios fechados, não tem amizades, elas saem. E você acha que está tudo bem porque elas saíram. Não, não está tudo bem. A gente precisa evoluir, crescer. E evoluir e crescer não é com as pessoas passando a mão na sua cabeça e te elogiando. É o contrário, viu? Então se permita. Aqui nesse perfil você vai conseguir ter muitas respostas para suas dúvidas, questionamentos. Vou receber a Rose, vou chamar ela aqui agora. Eu vi uma história que vai te surpreender. Bom dia, Roselinda! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer te receber aqui depois de tanta gente combinar, Obrigada. mulher. Verdade. O microfone tá bom? Tá dando para ouvir Tá direitinho? perfeito. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tá tudo bem aqui também. Que bom, Rose. Você mora onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu resido hoje em Parada de Lucas. Ah, tá. Eu não conheço não, assim, mas assim. E é no Rio de Janeiro. Ah, tá. Então pronto. E me diga uma coisa, o que que você faz hoje? Hoje eu trabalho com confeitarias, né, com vendas de bolo, de kit, e estou exatamente nessa transição para dar aulas, né? Aham, deixa eu Pra... mandar para as Hoje meninas aqui, só para saber, para elas saberem que a gente está ao vivo. Ah, você está fazendo transição. Me diz uma coisa, Rose, a sua infância, a sua história, de onde você veio, por que que você decidiu, onde é que você chegou? Me conte tudo aí sobre você, o que você quiser contar, é claro. Como é que sim, você chegou nisso? Da onde você veio? eu vim de uma família, né, bem assim, humilde, né? Então, desde pequena eu sempre fui muito sonhadora, né? Eu sempre fui aquela menina sonhadora, sempre fui aquela menina agitada, né? E sempre gostei de coisas boas, assim, né? Que eu via as pessoas tendo, eu queria ter. Então, eu fui uma pessoa que foi muito responsável muito cedo, né? Eu tive um irmão que ele tinha um probleminha de saúde, e aí sempre eu ajudava a minha mãe, Qual e sempre problema ele tinha? ele teve uma colostomia, né? Com 3 meses. E aí eu sempre estava ali ajudando minha mãe, vendo as dificuldades dela. E aí ela falava assim: Ah, eu confio muito em você, Ou seja, jogou uma responsabilidade grande para tu. porque eu tinha só 10 anos. E ali eu me sentia responsável, ali eu me sentia que eu tinha uma missão, né? E assim, eu sou grata porque tudo coopera para o nosso bem, né?
Então, quando você aprende que tudo coopera para o nosso bem depois de adulta, de entender isso, né, a vida vai ficando mais leve. Mas ali gerou uma responsabilidade muito grande, porque eu achava que eu tinha que proteger todo mundo. Eu comecei a entender que comecei a ser responsável pela família. Sim. E eu tive outro irmão, tem uma irmã mais velha que eu, né? Ah, Mas sendo que ela confiava muito em mim. Então, o que eu fiz, né? Eu acabei abraçando todo mundo, fui trabalhar muito cedo, porque sendo a devido mãe de todo mundo, a responsável é, por todo mundo, cuidando de todo mundo, e o seu era só se sobrasse. é, só se sobrar. E aí você aprende que você se abandona. Eu aprendi a me abandonar no meio do caminho, né? Eu aprendi a não me enxergar como as pessoas me enxergavam. E assim, depois eu fui trabalhar muito cedo para poder ajudar em casa, né? Para poder sustentar mesmo, porque devido à dificuldade, né? Então, sempre eu cuidei muito dos outros, muito da família, sempre me doei muito para os outros. E isso fez com que. E eu sempre fui muito forte. As pessoas de fora me via sempre como forte, como se eu não precisasse de nada. É tipo assim: as pessoas te veem tão forte que parece que você não precisa das coisas, sabe? Você aprendeu a desenvolver o papel da salvadora, da Sim, super-heroína, que você não é, pode nem chorar. E quando você chora e fica sozinha, você se sente culpada porque o outro está com uma vida pior que a sua e por que você está reclamando? Oh, meu Deus. né? E eu cresci assim, trabalhei muito cedo, nunca parei de trabalhar, sempre trabalhei, modo sobrevivência e improviso, porque você aprende a sobreviver e você improvisa tudo, porque você é tão rápida, você é tão imediata, que você não percebe as coisas ao seu redor. As coisas passam por você e você não percebe. Caraca, já tem 42 anos. E você começa a desenvolver esse lado salvadora, né? E isso é com todo mundo, com as amizades, você quer pertencer, né? Eu me tornei uma adulta cheia de dores de criança, né? Eu Sim. me tornei uma adulta cheia de dores de criança, buscando Você só cresceu o corpo só, é, o corpo. Emocionalmente, você ficou naquela criancinha ali de 10 anos que é é, responsável por tudo e por todos, mas que não sabe lidar com as próprias dores. é isso aí. E aí eu buscava amor, aprovação, aceitação. Então eu não sabia dizer não, eu não conseguia dizer não, sempre fazendo de tudo para as pessoas me aceitarem. Então, assim, eu tenho uns 2 anos, uns 3 anos, uns 2 anos e meio, três, que eu estou bem firme no meu autoconhecimento. Porque eu entendi que eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei assim, por que que eu vivo assim? Por que que o dinheiro não fica? Por que que tudo é para todo mundo menos para mim? Se eu tenho tanto talento, sou tão amorosa, sou tão legal, mas a vida não é para quem é legal. A vida é para quem se reconhece. É. A vida é para quem se reconhece, é para quem aprende a se amar. E ninguém me ensinou a me amar. Me ensinaram só a amar os outros. Uhum. Então, quando a vida não me ensinou a me amar, eu ficava buscando ser escolhida. Eu Ou sempre seja, você não era a pessoa que ia lá e escolhia, não, era o que dava, era o que sobrava, vinha para você, era o que te escolhiam. isso aí, de E tudo. como você se sentia nunca podendo escolher nada, sendo sempre tendo que ser escolhida? Assim, eu não tinha noção, né? Porque vamos botar, até a minha adolescência, eu sempre gostei muito de perfumes, né? Muito de andar cheirosa, de andar bonita, arrumada. Mas eu sempre priorizava não deixar faltar nada para meus irmãos, na minha mãe, meu pai. Porque, assim, me achava responsável, né? Na rua, quando você ganhava alguma coisa para comer, você se sentia culpada? Não, não lembro de me sentir culpada, mas eu sempre achava que eu estava devendo algo. Tipo, se alguém Sim, me der alguma coisa, eu tenho que agradar a pessoa. Eu não sabia sim. receber. Vamos lá, você é linda, mas eu vou dizer verdade, eu tô falando verdade. Eu te achei linda, educada, meiga e proativa. Você é muito, muito bonita. Obrigada. Aceitou, então tá mudando aí, tá vendo? Já aceitou, vai, continua. Eu aprendi a receber, eu entendi que eu que tenho que me dar tudo que eu mereço,
Porque a partir do momento que eu me vejo, que eu me enxergo, que eu me aceito do jeitinho que eu sou, que Deus me fez assim, se ele me fez assim, ele sabia que ele iria usar a minha vida para alguma coisa, e se meu jeito ia servir, meu jeito espontâneo, alegre, engraçado. E eu descobri que eu nem era tão engraçada assim. Eu queria ser engraçada para ser aceita, para poder as pessoas gostarem de mim, né? Então, eu sou engraçada, de um jeito engraçado. Mas hoje eu consigo saber os momentos para ser engraçada, porque eu queria Sim, ser sim, engraçada o tempo todo. E sim, nem tudo é engraçado o tempo todo. sim. E ainda tem esse jeito, porque é uma eu estou fazendo uma reprogramação do meu eu, né? Desse novo eu, e isso já tem uns 3 anos. Mas aí hoje eu tenho. Meu filho tem 22 anos, eu tenho um filho. Uau, 22 anos? Ele tá Uau. já casado, ele é lindo, educado também, muito amoroso, sempre me elogia, ele é meu amigo, assim, E sabe? você tá com quantos anos, Eu tenho Jane? 42. Meu Deus, Rose, não parece não. Parabéns. 42. Aí E vamos lá. Então, nesse momento, você está 10 anos, a sua mãe te coloca nessa responsabilidade. Aí vamos lá, 12, 13, 14, 15. Quando é que ela toma a responsabilidade pelo seu irmão e você cuida da sua vida? O que que aconteceu ali? quando eu saí de casa Para casar, para casar, é de praxe, para fugir daquilo. para fugir É daquilo. sempre assim, oh meu Deus. Porque eu sempre falei assim, quando eu crescer, eu vou ser dona da minha vida. Eu não vou ficar aqui, eu vou viver a minha vida. Eu não, tipo assim, eu falava que não queria ser mãe. Eu falava que eu cuidei dos meus irmãos. Eu sou já fui mãe de 2 irmãos. Eu era muito eu tinha uma raiva encolhida. Eu sentia uma raiva encolhida, sabe? E essa raiva encolhida me fazia eu ter. Eu estava aqui parada e, assim, conversando, alegre, divertida tal. Mas daqui a pouco eu me fechava, meu rosto, porque alguma coisa aconteceu naquele ambiente que gerou um gatilho em mim que a minha raiva vinha encolhida. Aí as pessoas perguntavam assim, Rose, por que você está alegre conversando, daqui a pouco você se fecha? Eu falava assim, e aquilo me incomodava, porque as pessoas perguntavam. Aí eu falava assim, não sei, é meu jeito, eu não entendo. Aí eu fui buscar entender por que eu era assim. E eu descobri que eu tinha uma raiva encolhida dentro de mim. E aí fui buscar, sempre busquei a Deus, eu tenho ele como um pai, como um amigo. Eu todo dia leio a Bíblia, porque a Bíblia me curou. Quando eu, Amém. quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pedi a ele cura. E a Bíblia deixou de ser texto para mim. A É, Bíblia se virou tornou vida. experiência, se tornou vida e experiências. Amém. Ele curou a minha identidade, sabe? Amém. Então, hoje, aí passei por divórcio, né? Fui casada, passei por Você divórcio. ficou casada há quantos anos, Eu fiquei Rose? com o pai do meu filho 23 anos. Uau, muito Eu tempo, né, fiquei dos Rose? 15 aos 37. Uau. Aí, dos 15, eu fui, namorei. Depois, com 18, eu saí de casa, né? Fui morar com ele. E com 20, eu engravidei. Tive meu filho. E passei aquela vida toda tentando salvar uma família. Aceitando coisas que não era para eu aceitar, não me respeitando, mas eu entendo que cada um deu aquilo que sabia dar, Na e época. hoje eu entendo que a mentalidade que a gente tinha, que eu tinha, que ele tinha, foi o melhor que a gente pôde fazer, e isso traz a cura. É, é. Quando você entende que o outro, ele só te deu aquilo que ele também aprendeu, E a gente só dá aquilo que tinha também. e eu só dei aquilo que eu tinha também. Que Sim. era, às vezes você se torna uma pessoa que você nem é ignorante. Eu não me reconhecia. Eu sempre tinha uma coisa para mim assim: eu não sou essa pessoa raivosa, eu não sou ignorante. E as pessoas falavam, você é muito ignorante, você é muito isso, mas eu não era, e eu não me reconhecia naquelas palavras. E eu falava assim, cara, eu não sou isso. E dentro de mim algo me dizia que eu era outra pessoa, mas eu não sabia ser essa pessoa, sabe? Uhum, E aí eu passei por decepções em amizades, em relacionamento, né? E uhum, aí eu encontrei a confeitaria, né? Porque uhum, eu buscava afeto e reconhecimento. uhum, Eu nunca busquei recompensa. uhum. Que linda, gente. Nunca Eu tô, busquei. eu tô falando lindo, não é a situação sua, é Não, a forma que é a sua percepção. É como se você fosse assim, meu Deus, você está destrinchando todo o trabalho que a gente faz de autoconhecimento, então, é um nível de consciência ímpar. Sim, aí hoje, hoje não, naquela época que você saiu de casa para se casar, muitas mulheres elas se casam porque elas queriam sair daquela situação em que ela estava, e aí anos depois elas se divorciam e são julgadas
porque ninguém sabe o que aconteceu ali na hora. E aí, o que aconteceu? Naquela época, quando é que você percebeu que a sua mãe assumiu a responsabilidade sobre o seu irmão? Como é que ele está hoje? Fala dele também um Hoje pouquinho. ele está muito bem, a gente é muito amigo, ele me admira muito, ele fala que eu sou um exemplo para ele. Eu amo também, com respeito. Eu aprendi a colocar limites nas relações. Eu aprendi a. Minha mãe, quando eu saí de casa, minha mãe tomou responsabilidade, né? Porque ela já tinha outro irmão também que eu cuidei também, né, dele, mas não como esse que era mais que tinha mais a necessidade, né, de cuidados. Eu cuidava dele como mãe, ele se tornou um filho. E aí eu saí de casa, mas mesmo assim, saindo de casa, ainda continuei mandando cestas básicas. Eu ainda mandava roupa de Natal no Novo para eles. Porque aquela palavra, né, de a gente honrar pai e mãe. Então, a gente aprende que honrar pai e mãe é você deixar de viver a sua vida para viver a vida do pai e da mãe. É, e não é. E não é. Então, honrar pai e mãe, hoje, né? Hoje, os 2 anos só, que eu tenho 42, tem 2 anos só que eu entendo que honrar pai e mãe é eu dar certo na minha vida. É, você florescer, você prosperar. Sim, porque eles vão. Todo mundo que está à minha volta vai ser beneficiado. É, Porque dessa terra eu não vou levar nada. O que eu construir vai ficar aqui. Então, eu é, aprendi a desfrutar do que eu tenho hoje, desfrutar do meu hoje, mas saber que o que eu construir aqui vai ficar. sim. Então, ela tomou essa responsabilidade depois que eu saí. E passei esses anos todos. Vamos botar que a minha vida mesmo, para mim, que eu estou vivendo a minha própria vida, tem uns 3 anos. 3 anos. Tem 6 anos que eu sou divorciada, né? 6 anos. Sou separada, 6 anos. Me divorciei tem um ano e pouco. E você tem alguém atualmente ou você está Não, solteira? solteira. Sou solteira. Porque aí a gente se separa, a gente quer viver a nossa vida, né? Pô, eu não tive adolescência, eu não tive. Então não tive. Eu virei uma adolescente aos 37 anos. É, você saiu do cuidado da casa do seu pai e da sua mãe para cuidar de outra pessoa de outra casa, ou seja, só cuidando, cuidando. Você nunca teve a sua vida para você. E aí eu fui viver minha vida. Fui sair, passear, viver minha vida. Aí conheci uma pessoa também, só que nós tínhamos propósitos diferentes, então não adiantava em levar aquilo, né? Mas foi uma história muito legal. Foi uma história que dali eu falei assim: preciso saber quem eu sou. Preciso saber o que eu quero, porque eu não sabia o que eu queria. E você, por não saber o que você quer, está perdida vivendo sua vida lá, né? Sabe como é? Divórcio, você já entende bastante, que deve chegar muitas mulheres aí, né? Então, a gente fica meio perdida, sem nem saber quem a gente é. Na E, verdade, é um luto, é horrível, é um luto, é mas uma eu das não, piores experiências não, da eu vida. achava que eu não estava em luto, porque eu não tive luto no meu divórcio, porque já era uma coisa que parecia que eu queria muito, porque eu queria viver. E sempre Bem, respeitei, sempre fui uma mulher que respeitei muito o meu casamento, né? Só que não tive a mesma respeito, né? sim. Então eu tive que realmente acabar. Não dava mais para lutar por aquilo, que eu só me feria, então não deu mais. Mas é uma coisa eu falo, que a gente só muda a nossa vida quando a gente se reconhece. Sim, sim. Agora, como que chega os bolos na sua vida? Então, eu trabalhava numa multinacional, né, numa empresa, e aí eu pedia num culto, né? Estava num culto lá, e aí o pastor falou assim: se você quiser uma renda extra, se você quiser alguma coisa que você sabe fazer, pede a Deus a direção que ele vai te dar. Aí eu fui para casa e falei: caramba, eu já trabalhava, ainda queria uma renda extra, cuidava da casa, dos filhos, ainda queria uma renda extra. Aí Deus falou assim para mim. Aí eu comecei a fazer bolo. Meu bolo sempre foi muito gostoso. Todo mundo falava: oh, seu bolo é gostoso, seu bolo é gostoso. Eu comecei a fazer bolo em casa. Aí tinha uma festa nessa empresa. Aí eu levei o bolo do nada. O nome do bolo é bolo do nada, aquele bolo normal, sem nada, né? Aí eu falei: nossa, que bolo gostoso, que bolo bom. E que não sei o que, eu falei assim: é isso, eu sei fazer muito bem bolo. E meu pai fazia doces, sempre meu pai já vendia doces também, né? Depois de muito tempo, da gente grande, né? Meu pai já vendia doces. E aí eu fui e comecei a fazer bolo. Eu comecei a gostar. E aí eu falei assim, vou fazer uns cursos baratinhos para ver se é realmente isso que eu gosto. Aí eu comecei a gostar de fazer, aí divulguei, o pessoal começou a pedir, aí fiz os bolos caindo, fiz os bolos derretendo,
fiz os bolos que só Jesus. Aí tinha as cobaias, né, que a gente faz, né, para testar se tá dando certo. Sim. Mas aí foi surgindo as primeiras encomendas, eu fui gostando, mas eu conciliava o trabalho com os bolos. E depois de um tempo, eu saí dessa empresa, pedi demissão para trabalhar, né, com uma amiga, só que não deu certo. Em 3 meses não deu certo. E eu pedi demissão, saí dessa empresa sem nada e fui trabalhar com essa amiga, só que não deu certo, porque eu sempre, como eu te falei, sempre pelos outros, porque ela falava que confiava muito em mim. É o Porque mesmo padrão de repetição, ou seja, vai lá, vai lá. Se mata de trabalhar. isso aí. Então, ela repetiu, e agora que está virando a chave aqui, que ela repetiu essas mesmas palavras. Da sua mãe, exatamente. A gente vai receber os mesmos atores, só muda o personagem. Só que eu nunca pensei nisso antes, pensei agora. Que você tem que perceber hoje, atualmente, quem são as pessoas que falam assim, eu confio em você, nossa, você é É, confiável. E aí você percebe até onde está a mesma manobra. E eu vou é. te, se você quiser e me permitir, no final da live, eu faço um exercício para você encerrar esse padrão hoje. Ah, que bom, obrigada. E pode perguntar. Tá, aí o que aconteceu? Durante a nossa live, você vai. Uma coisa que eu esqueci de te falar, Rose, eu fiquei fazendo live durante quase 2 anos. Aí eu parei 1 ano e meio. Essa eu acho que é a quinta que a gente está fazendo, então não tem audiência para live ainda, porque eu parei, o povo não sabe, eu não divulgo, não faço anúncio. Que eu falei assim, eu quero começar devagarinho com as meninas, por quê? Porque quando eu trazia a pessoa aqui que tinha 400, 500 vendo, e aí era muita mensagem, a pessoa ficava nervosa e ela não conseguia se concentrar. Eu falei, não vou avisar ninguém. Eu só aviso no nosso grupinho lá, que hoje eu nem avisei, porque eu nem liguei meu telefone ainda hoje. Esse aqui é só de vídeo. E então, só para você ficar bem à vontade, bem tranquila, que eu não chamo muita gente, justamente porque eu trouxe pessoas que não têm hábito de live. Aí eu preferi fazer dessa maneira. Depois que ela é postada, ele distribui e o povo vai lá assistir. Então, só para você É. entender. Então, querida, durante a sua trajetória de falar, você vai perceber coisas que você foi curada, algumas você vai curar agora, outras você vai ver depois. Então, é normal você ter essa percepção, tá? Então, no final, a gente faz uma dinâmica para você ressignificar essa fala da sua mãe e para sempre. Acabou, não vai mais ter volta. Acabou, tá? Obrigada. Vamos lá. Me diz uma coisa. Quando foi que você entendeu que você falou assim, eu posso escalar o meu negócio de bolo? E o que que aconteceu? Você começou a sustentar a sua família daí? Quais são as estratégias que você usou? Quais foram as estratégias que você usou? Então, quando eu percebi que não daria certo com essa amiga, então eu saí sem receber nada, então eu fiquei sem nada, e eu falei assim, eu vou trabalhar com os bolos. E aí foi quando eu fui para os cursos mais firmes. E aí, essa outra empresa que eu saí, porque eu sempre soube entrar e sair dos lugares. Eu nunca agi de má fé, eu vou fazer até me mandarem embora. Não. Se eu quisesse alguma coisa, eu falava com sinceridade do meu coração. Eu falava, todas as empresas que eu entrei, se eu falasse que queria voltar, eu seria aceita. Então, eu tenho amigos, se eu quiser voltar para o mercado de trabalho, eu volto. Se eu quiser, mas eu Deixa só eu dar uma cumprimentada aqui na Simone Moreira, que é uma das escritoras que está com a nossa editora. Simone, seja bem-vinda, maravilhosa. Eu vou trazer ela aqui na live também. Ela tem uma legal. história incrível e ela está lançando o livro dela agora com a gente. Acho que Legal. final da semana que vem já sai o livro dela e ela está super no hype aí. Aí as empresas sempre te contratavam de volta se você chamasse. Não, Mas aí como é que o seu negócio, que você começou a escalar o seu então, negócio? quando eu comecei a escalar meu negócio, foi quando eu tive constância. Porque o que faz a gente. Eu trabalho em casa. Até hoje eu estou em casa, né? Porque tive algumas perdas depois do meu divórcio, né? Então, da separação, estava construindo meu ateliê e tal. E aí não consegui terminar, porque ele ficou com o ateliê, eu fiquei com a casa. Né? Então, eu continuei trabalhando em casa. Então, assim, até hoje eu trabalho em casa. Mas eu comecei a escalar meu negócio quando eu comecei a perceber que as pessoas realmente queriam o meu produto, sabe? Então, assim, eu acabei focando nos bolos, focando nas encomendas e a constância. Você tem que ser constante e não desistir. Sim. Porque como eu já trabalhei com muitas empresas e eu trabalhei com o público, eu conseguia lidar bem com o público.
com elogio e com críticas. Então, isso não me fez parar, Sim, devido à experiência que a gente tem trabalhando com pessoas, né? sim. Então, assim, eu comecei a escalar ele nas minhas postagens, na minha em casa mesmo, eu mesmo fazendo. E você, com a constância, um vai divulgando, outro vai divulgando, sempre ter o boca a boca, aquele que gosta. E eu já estou nisso há 8 anos, né? Sim, Então, eu 8 trabalho com anos. 8 anos. Então, você sustenta a sua família, você consegue É, resolver sua vida, tudo com esse trabalho. hoje eu só tenho a confeitaria como renda. Eu não tenho outra renda. Que E bom. assim, tive meus altos e baixos, e estou me reconstruindo, estou me agora organizando, porque quem vive na sobrevivência e no improviso não pensa, nunca pensa em estrutura e não pensa, ela só pensa em sobreviver. O dinheiro Uhum. está entrando, está pagando as. Olha, eu já fiz curso de gestão, fiz curso disso, e eu não conseguia entender que aquilo era para mim, porque eu sou a do fazer. Eu não era do planejado, organizar. Eu não conseguia, ela falava, cara, eu não sei fazer isso, mas não era. Foi como eu fui reprogramada. O dinheiro entrava, eu pagava as contas, comprava material, vivia a minha vida e acabou. Então, a empresa não é isso, né? Não, é eu presa e é também fazer. Muita gente pega do CNPJ para o CPF e fica aquela salada, né? E não tem E por como. muitos anos eu vivi assim, como muitas vivem até hoje. Né? Muitas pessoas vivem no modo sobrevivência, vivem no modo. E pela fé, eu queria desistir. Uma amiga minha falou assim: Rose, volta para a empresa. Eu falei para ela assim: não vou voltar, eu acredito no meu negócio. Aí eu não voltei para a empresa. E aí eu falei assim, eu tenho que dar certo. Só que eu quis construir essa empresa, eu quis construir esse negócio para provar. E quando eu entendi que enquanto eu ficasse aqui para provar que eu ia dar certo, para provar que eu não desisti, para provar que eu era boa, eu não ia construir nada. Sim, Porque sim. o sentido que eu dei para isso daqui foi provação. E como eu queria afeto e reconhecimento, não buscava recompensa, cobrar certo, botar o valor certo, me reconhecer como profissional, porque eu Sim, trabalhava em casa, não tinha resultado material para mostrar, sim. né? Então, assim, pô, me divorciei, passei vergonha. Então, eu sempre quis preservar a minha imagem, eu Uhum. sempre quis me proteger da minha imagem, É uma porque no boa. divórcio, o divórcio ele causa muita autoculpa. Eu fracassei, eu não dei conta, eu não consegui. Quando na verdade já deu certo enquanto durou. Você já é É, vencedora, você tem uma expertise de casamento, entende? é. Então, assim, eu acabei ficando nessa de provar. Então, Sim. eu não consegui sair disso. E E quando demorei. que você entende que assim a fé era a base da sua vida? Quando é que ela entrou na sua vida? Assim, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre busquei de ir para a igreja, eu já fui membro de igreja, assim, né? Só que eu nunca me separei de Deus. Eu sempre entendi que eu tinha que ter uma intimidade com Deus. Mas a minha Uhum. intimidade, não aquela intimidade que as pessoas me apresentavam. Entendeu? Eu entendi que eu queria ouvir a voz dele, eu queria entender ele. E quando ele me alcançou? Quando eu falei para o Senhor assim, Senhor, independente do que eu faço, independente do pecado, nunca saia do meu lado. Eu posso Sim. pecar de manhã, de noite eu vou estar com a Bíblia na mão, orando, te pedindo Amém. sabedoria. Amém. Se arrepender e Entendeu? pedir a misericórdia do Senhor. É isso aí. Agora me diz uma coisa, ok, a gente entendeu, e esse ponto que você está agora que você quer expandir, o que que você quer? Hoje eu quero pegar toda a minha experiência e trabalhar com as confeiteiras, porque Perfeito, eu reconheço cada dor. Eu conheço a perfeito. dor de não ter, eu conheço a dor de ter R$ 50 na conta. Eu já Porque tenho uma cliente para você, que é a Janaína, que é minha aluna aqui. eu percebi que mesmo com R$ 50 na conta, eu falei, Senhor, não dá mais para mim. Não dá mais para eu viver isso. Eu preciso criar estrutura, eu preciso ter capital de giro, eu preciso. Uma empresa. Eu entendi o que é uma empresa. Uma empresa não roda sem capital de giro, uma empresa não roda sem reserva. Se o meu Uhum, CPF está todo bagunçado, eu não tenho como ter um uhum, CNPJ expandido. Eu uhum, não tenho como crescer. E eu queria uhum. desistir, queria desistir.
E aí eu falei, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o que eu quero. E eu sempre gostei de conversar, de ouvir pessoas. Eu me vejo hoje nesse autodesenvolvimento já para eu não, eu gosto da confeitaria, então para eu migrar a confeitaria com esse lado mentalidade, eu eu falei, cara, eu quero ser terapeuta, eu quero desenvolver pessoas, porque o resultado não é só, prosperidade não é só dinheiro na conta. Prosperidade é como você se sente dentro de você. Prosperidade é como você se sente vivendo num caos. É como você consegue lidar com o caos, é como você sai dele, é tua alma, sabe? Sim, Então, sim. assim, eu tenho muito paixão eu aprendi a se apaixonar por alma. Uhum, Não só pelo físico, de ver ali, não, é a alma da pessoa pedindo socorro, sabe? Porque eu sim, vivi isso. E Deus me estendeu a mão. sim, Ele sempre provia. Eu estava vivendo abaixo da provisão, mas eu não desisti. Eu não fui sim. trabalhar fora, eu não fiquei aqui. Por orgulho, pode ter sido por não querer desistir, mas o orgulho também, às vezes, ele te ajuda. Uhum, Mas se você olhar para um lado, depois que você passa a entender, né? Porque o uhum. orgulho, ele te mantém num lugar aprisionado. Sim. Aí hoje você tem clareza de que você quer ser uma mentora para orientar as pessoas, que é Yes. justamente o trabalho que a gente faz aqui, que é colocar você no seu método e aparecer e expandir. É justamente isso. E o que que você fala, o que que você deixa de recado para as pessoas que estão passando por um momento de sobrevivência, de fazer só para pagar conta ou às vezes não ter? E antes de você falar isso, eu quero dizer uma coisa que, assim, as pessoas pensam assim, meu Deus, eu tô tão ferrada financeiramente que não tem jeito, né? E sempre tem. A primeira coisa que eu digo para elas é, fecha as torneiras, fecha as torneiras. Não tem como a gente resolver uma coisa com um monte de coisa saindo. Fecha as torneiras. Encerra as coisas que não são extremamente importantes nesse momento, para você pelo menos parar e pensar. Deixa eu pensar aqui. E a gente vê muito mentor falando assim: não, você não tem que diminuir seu custo de vida, você tem que aumentar a sua renda. Eu digo, sim, meu filho, mas enquanto isso não acontece, diminua sim o custo de vida. Diminua o custo de vida, que você não tem que provar nada para ninguém, não. É isso aí. E quando eu entendi que eu não precisava provar nada para ninguém, eu entendi que não precisava ser pesada. Uhum, Eu entendi que só precisava realizar as minhas tarefas de uma uhum, forma que fazia sentido para mim. uhum. Isso Tá mesmo. me ouvindo? Perfeitamente. Tá me ouvindo, tá? Então eu entendi que não precisava se pesar, porque eu trabalhava com bolo caseiro, todos os dias, trabalhava com bolo de festa, eu entregava, eu produzia, eu pegava bicicleta, eu fazia tudo. Eu era uma máquina. O dinheiro entrava e saía. Eu não conseguia juntar R$ 1. Eu não Sim, conseguia, eu passeava, eu pagava as contas, eu me mantia, eu comprava material, mas eu não tinha dinheiro. sim, E aí eu entendi que eu fui fazendo mentoria, eu fui fazendo curso de desenvolvimento pessoal, fui estudando, fui me entendendo, e eu entendi a utilidade da dívida na minha vida. sim, A utilidade da dívida na minha vida foi fazer chegar a conta para pagar, dentro do sim, autoconhecimento. sim, E sim, hoje, eu não preciso de dívida. O dinheiro, para mim, ele era para sobrevivência. Meu modelo de dinheiro era sobrevivência. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, é para crescimento. amém, amém, é para Então, expandir, é isso eu mesmo. falo que hoje eu dei passos para trás, aí eu parei com o bolo caseiro, falei, não, Sim, estou fazendo sob encomenda, minhas bolos, minhas festas, para eu uhum, conseguir ter muito tempo para olhar para mim e me cuidar. uhum, E aí, perfeito, minha renda caiu 50%, é o que você falou. cai, é isso mesmo. Então, eu tive que parar de sair, É, tive que parar de. Até as coisas minhas que eu gosto de fazer de cuidado, eu tive que parar, é, para poder começar a fazer um caixa mínimo para eu é, não desistir. é isso mesmo. Então, quando você se cura, quando você muda sua energia, quando você sabe que nada te falta, que você tem tudo, tudo que você precisa você tem, só basta você se olhar diferente, as Sim, pessoas vão te encontrar. perfeito. Quando você me... Outra, outra coisa que eu quero dizer para as pessoas aqui é o seguinte: quando você toma essa decisão de falar assim, eu vou prosperar, de hoje, quem tem mentor, quem está com mentores, né? Porque sozinha assim é muito mais Não, difícil. não, muito mais É, difícil. é até um ano para você organizar a sua vida. E até 3 anos para você dizer assim, agora foi.
Então, as pessoas não têm essa noção. Ai, mas vai demorar muito. Eu digo, ué, tu demorou 50 anos para chegar até aqui, 30 anos para chegar até aqui. Não existe isso. Então, tem que ter essa consciência, tá? Tá. Para a gente finalizar nossa live é meia hora, mas já passou um pouquinho mais. A gente vai, eu quero que você deixe uma... Deixa eu fazer a dinâmica com você. E aí essa dinâmica ela serve para outras pessoas também. Perfeito, tá. E aí no final você fala a sua frase e a gente faz o nosso símbolo maravilhoso, o apareci, que aí você apareceu e você abriu um portal hoje de bênção para sua vida para você aparecer. Você já está aí abençoada. Vamos lá. Eu vou fazer um exercício agora com a Rose. E aí você também, que pegou responsabilidade demais para você, você que colocaram no seu colo um peso maior do que o que você conseguia na época, e você achou que aquilo era seu e continuou, você pode também fazer esse exercício. Rose, pega uma cadeira aí e bota na sua frente. Não tenha pressa. Você também que está aí pode pegar. Seja bem-vinda! Deixa eu ver aqui. É a Aninha que está aqui, a Sandra maravilhosa, Carla, a Pati, a Simone, sejam bem-vindas. Agora ao vivo tem pouca gente, mas depois a gente roda ela com bastante gente. Vamos lá. Olha para a cadeira e aí fala assim, você é cristã, não é, Rose? Sou. Vou fazer dentro da nossa linguagem cristã, tá? Fala assim, em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, eu escolho liberar agora. eu escolho liberar agora Pode abrir os olhos. A minha mãe a minha mãe. abre os olhos Tá aberto. e olha para a cadeira e fala assim, mãe, Mãe, eu vou fazer de conta que a senhora está sentada aqui. eu vou fazer de conta que a senhora está sentada aqui. E nesse momento, E nesse momento, eu sou a sua filha de 10 anos de idade. eu sou a sua filha de 10 anos de idade. Você consegue ver ela maior ou menor que você? Responde rápido, sem pensar. Menor. Exatamente, menor. Então você vai dizer assim, eu fui colocada muito cedo Eu fui colocado muito cedo como maior do que a senhora. como maior do que a senhora. E isso é uma desonra, E isso é uma desonra. porque a senhora veio antes de mim. Porque a senhora veio antes de mim. Eu sou pequena Eu sou pequena e a senhora é grande. e a senhora é grande. E nesse momento, E nesse momento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu me liberto eu me liberto dessa mentira. dessa mentira. E eu permito que a senhora cresça E eu permito que a senhora cresça e ocupe o seu lugar na minha vida, e ocupe o seu lugar na minha vida, no meu DNA, no meu DNA, no meu espiritual no meu espiritual e nas minhas emoções. e nas minhas emoções. E agora você vai ver ela crescer e você vai levantando o seu olhar. Cresce, 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 cresce. Levanta, pronto, aí. A senhora é grande A senhora é grande e eu sou pequena. e eu sou pequena. Levanta, levanta, cresce, cresce. Agora sim, mãe. Agora sim, mãe. Eu sou pequena Eu sou pequena e a senhora é grande. e a senhora é grande. E eu me sinto protegida E eu me sinto protegida e amada. e amada. Nunca mais, Nunca mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu precisarei ser grande eu precisarei ser grande para resolver o problema do mundo. para resolver o problema do mundo. Porque eu saio desse lugar. Porque eu saio desse lugar. E quem me cura hoje E quem me cura hoje é o Espírito Santo. é o Espírito Santo. E essa é a primeira e última vez Essa é a primeira e última vez que eu preciso fazer isso. que eu preciso fazer isso. Porque a partir de hoje, Porque a partir de hoje, eu ocupo meu lugar de pequena meu lugar de pequena diante da senhora diante da senhora e do meu pai. e do meu pai. Imagina seu pai grande também, do ladinho dela aí. Grande. Fala assim, ó, mãe, Mãe,
eu devolvo para a senhora eu devolvo para a senhora as palavras que a senhora disse sobre mim. as palavras que a senhora disse sobre mim. Eu confio na senhora. Eu confio na senhora. A senhora pode fazer do seu jeito. A senhora pode fazer do seu jeito. Se meu irmão sobreviver ou não, se meu irmão sobreviver ou não, é responsabilidade sua. é responsabilidade sua. Não é mais minha. Não é mais minha. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu renuncio. Eu renuncio. Cancelo e revogo. Cancelo e revogo. Todos os pactos. Todos os pactos. De salvadora. De salvadora. De escassez. De escassez. De abandono. De abandono. E de excesso de peso que eu peguei para mim. De excesso de peso que eu peguei para mim. E está coberto agora. Está coberto agora. Com o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo. E a partir desse momento, E a mãe, partir desse momento, mãe, eu permito que a senhora fixe nesse lugar aí na minha vida. Fixe nesse lugar aí na minha vida. Muito obrigada por ter me dado a vida. Muito obrigada por ter me dado a vida. A senhora não precisa fazer mais nada. A senhora não precisa fazer mais nada. Agora é comigo. Agora é comigo. E eu te libero. E eu te libero. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Você vai imaginar que Deus, ele recebe ela nos braços dela e abraça ela e cuida dela. E ele diz assim para você: não é mais sua responsabilidade, deixa comigo. Amém. Vira para cá. Todas as vezes que você chegar em um lugar, porque vai acontecer, de disser assim, confio, não, você vai dar conta, eu confio em você. Você vai dizer assim, só pela minha parte. Repete aí comigo. Eu só vou dar conta. Eu só vou dar conta. O que é da minha parte. O que é da minha parte. Eu deixo com você. Eu deixo com você. A sua parte. A sua parte. A partir de agora, na hora que vier um aperto, um perrengue, você vai dizer assim: não me pertence mais. Não é meu. Eu já entreguei naquele dia da live. Eu estou liberta em nome de Jesus. Tá o endereço está errado. O tempo inteiro, até acabar, o tempo inteiro. Aí se alguém disser, ó, você tem que fazer um exercício para ficar menor que a sua mãe. Você fala, eu já fiz e Deus já me curou. Eu estou só no processo de sair da sombra, mas eu já fiz. Eu já estou livre disso. Hoje pela manhã eu falei algo, né, parecido com isso, sobre a minha mãe. E eu falei com a minha mãe, né, do meu jeito, nem lembro o que eu falei, mas eu falei sobre a minha mãe hoje, antes de começar a live. Eu pedi para Deus colocar as palavras na minha boca, porque a gente vai falando coisas, a gente até trocou, vai falando coisas por cima, né? A gente aprende também, que vai dando né? Mas eu falo para Deus, se você vê que você não sabe, porque tudo coopera para o nosso bem, né? E hoje eu entendo que tudo coopera para o nosso bem. Eu já estou fazendo esse papel de deixar as pessoas com o problema deles e com o meu. Só que ainda fazia um pouco de peso. Sim, na hora que vai chegar uma oportunidade para você, de você dar um passo muito adiante, você vai ver. Nessa hora, um parente vai cair em doença, vai acontecer acidente, vai acontecer coisas que eu chamo de pré-bênção. É a pré-bênção. Quando você identificar a pré-bênção, você vai dizer assim, eu sinto muito, mas eu honro vocês seguindo o meu propósito. É isso aí. Eu honro você. Ah, mas é porque tem que ter o dinheiro para operar. Não, bora para o público, bora dar um jeito. Não é. E aí, assim, a pessoa morreu. Deus é quem estava no controle. Não é você. Não pega essa culpa para você. Não é sua. Querida, deixa uma palavra para as pessoas aqui. De como foi a live hoje para você? A live foi maravilhosa, uma experiência bem preparada por Deus na minha vida, porque tudo que eu quero para o bem, você me chamar, você me ver, tudo que eu quero para o nosso bem, né? E eu me identifiquei do seu jeito, seu jeito de cantar, do seu jeito de muito do meu jeito. E eu falava com as pessoas é que elas vão olhar. Elas aprendem a olhar para mais. Porque as coisas materiais não acrescentadas na nossa vida. Sim. Mas a nossa alma, nosso campo tem que estar limpo. Sim, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perdoar. Sim. Porque a gente só fez aquilo que a gente sabia, tá consciente. Com o que a gente tinha na época. Uhum. Então hoje eu me perdoo, hoje eu cuido de mim, hoje eu cuido do meu corpo, da minha vida. Porque eu aprendi a me amar e aprendi a me colocar em primeiro lugar.
Ainda Perfeito. tem dificuldade ainda. Então, Não, vai sim. Todos nós não estamos. e eu tô Eu, numa você, fase. fulano, cicrano, não estamos onde a gente quer estar. A gente só Não, não estava mais lá. Entende a é, diferença? A gente é. não estava mais lá. Então, por exemplo, eu não posso ajudar uma pessoa a faturar 200 mil por mês, mas eu posso ajudar ela a faturar 100. Por quê? Porque é uma realidade para mim. Então, eu estou dando um exemplo para você real da minha vida. Eu não posso ajudar uma pessoa a, tipo assim, criar 3 adolescentes do começo ao fim. Não, mas eu posso ajudar ela com as dificuldades que eles têm hoje. Então, a gente tem que entender até onde a gente já cresceu. Você não está no momento que você quer, mas você não está onde estava, entende, amor? E o Vamos finalizar. perfeccionismo, ele atrapalha, né? Porque a gente quer ser Uhum. perfeito em tudo. Sim, sim, Então, é isso que eu deixo para as pessoas, para elas se reconhecerem. sim. Primeiramente, se reconhecerem, para depois Perfeito. ter as coisas materiais. Tá ótimo. Gente, gratidão. A nossa live a gente sempre procura fazer 30 minutos, mas às vezes demora um pouquinho, porque ela é viva, é orgânica. E eu já tenho atendimento às 10 horas agora de mentoria. E eu quero que você, que quer conhecer o nosso trabalho de a fórmula de aparecer, preencha o formulário no link da minha bio para que você possa ver se é o seu momento de aparecer, para ver se é esse momento que você quer fazer a diferença, né, na vida das pessoas, onde a gente vai encapsular o seu método, te direcionar o público que você vai trabalhar, qual produto que você vai fazer e fazer você aparecer e viver do digital é uma bênção. É E eu sou verdade. muito grata, querida. Eu vou te mandar um direct aí no. Eu vou abrir o grupo do WhatsApp. Aí eu vou colocar lá como que foi, e aí você coloca como que foi a live para você, quais são suas perspectivas, lembrando que ela é só empreendedora, ela é onde a gente se abre, onde a gente pode falar nossas dores. E aí você deixa lá a sua rede social direitinho para as pessoas, seu Instagram, igual as meninas fazem, tá? Tá Para você bom, fazer a sua apresentação e abre o seu coração como é que foi hoje lá. Lá é só gente que não julga a gente. Lá é tá onde a bom. gente pode ficar à vontade. E se você é Daniel, muito empreendedora e obrigada. não faz Obrigada parte a do nosso todos, grupo, tá? Muito obrigada a todas. Que Deus nós duas abençoe. falamos demais, junto tudo ao mesmo tempo é uma salada. Aí tem que ir se virando aqui. Obrigada a você. Se você não faz parte do nosso grupo, me pede o link, faz parte de Já lá. tá, tô lá. Eu sei, tô falando pro povo aqui que tá vendo a live depois, que vai ver depois. Fica com Deus, viu, meu amor? Até amanhã, 9 horas da manhã, hein? Amanhã tem uma Tá história com Deus. impactante igual essa. Compartilha Tá essa bom. live com 10 amigas. Tá, Beijo. beijo, tchau. Beijo.